Jesus Cristo, em seu ministério terreno, era plenamente Deus e plenamente homem, ou Jesus realizava os milagres mediante os dons do Espírito Santo? É sobre esse assunto que irei abordar neste vídeo de hoje, sobre a união hipostática de Cristo, isto é, a união simultânea de Cristo divino e Cristo homem. Iremos ver se Jesus realizava os milagres mediante os dons do Espírito Santo, ou se ele realizava milagres pela sua natureza divina. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, este conteúdo, e que Deus abençoe, e vamos ao vídeo. Pois bem, não irei me deter aos concílios. O concílio de Nicéia e o concílio de Calcedônia decidiram que Cristo era plenamente Deus e plenamente homem no seu ministério terreno, mas irei me deter aos escritos sagrados para provar que os concílios de Nicéia e de Calcedônia tiveram razão. Estou aqui com a Bíblia em português e uma Bíblia em hebraico bíblico e alguns estudos em grego para provar que sim, Jesus ele não perdeu seus atributos divinos. Na kenosis, quando Cristo auto se esvaziou, ele não se esvaziou completamente da natureza divina, mas apenas limitou-se em realizar algum dos seus atributos. Iremos ver que Jesus, em seu ministério terreno, ele era plenamente homem e plenamente Deus. No Evangelho de João, o evangelista ele destaca uma expressão reiteradamente usada por Cristo, a expressão eu sou. Em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Em João 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. Em João 10, versículo 9, ele disse, eu sou a porta. E em João 8,50, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Pois bem, é nesse versículo que irei me deter, fazendo uma exegese, fazendo uma análise crítica do texto, utilizando o grego e fazendo uma correlação com o Antigo Testamento na língua hebraica. Quando Jesus falou, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, no grego, essa passagem, eu sou, diz o seguinte, ego eimi, segundo Strong, é uma declaração da sua autoexistência e imutabilidade, segundo Strong. E analisando, fazendo uma correlação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre o grego e o hebraico, ego eimi significa eu sou, ele está denotando a sua autoexistência. E no Antigo Testamento, vemos lá em Êxodo, o livro escrito por Moisés, quando diz o seguinte, Vaiomer Elohim, El Moshe, R-E Axé. Ou seja, vemos aqui no original, no hebraico, diz o seguinte, e respondeu Deus, ou e disse Deus a Moisés, eu sou. Ou seja, Deus estava falando para Moisés que eu sou, o eu sou te enviaria. E Jesus ele usa a mesma declaração como a segunda pessoa da Trindade. E quando Jesus usa essa declaração, ele usa em seu ministério terreno. Ou seja, ele estava reivindicando algo relacionado à sua natureza divina. Outro sim, de igual modo, vemos Jesus em algumas ocasiões fazendo uso de um dos atributos chamado presciência. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 21, Jesus ele usa a sua natureza divina, a presciência, para falar da sua morte e da sua ressurreição. Em Mateus 26, 34, nós vemos Jesus usando a presciência para falar que Pedro, antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Ou seja, Jesus, ele, em seu ministério terreno, segundo os textos sagrados, segundo a própria Bíblia, ele era sim, plenamente Deus
e plenamente homem. Então foi um pequeno estudo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixe o seu like se você gostou desse estudo. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo. Amém.